Irmãos, abra a Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Jeremias, capítulo 1. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Amém. Livro de Jeremias, o profeta que chorou muito na Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Vamos nessa, varão. Vai dar tudo certo. Jeremias 1, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: O que vês, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. O que vês, Jeremias? Jeremias responde: Vejo uma vara de amendoeira. Irmãos, uma das coisas mais encantadoras daqui da cidade de vocês, da nossa cidade, Araçatuba, são as árvores. Quando nós chegamos aqui a primeira vez, a gente ficou encantado, irmão, pela quantidade de árvore que tinha, porque lá da onde a gente veio, não tem, quando tem é só na praça ali e tal, mas aqui tinham várias árvores. E aí o pastor Isaac, quando estava com a gente, ele falou assim: vamos dar um pulinho lá no Ipanema, que eu vou talvez alugar uma casa, né, que fica ali. E a gente começou a rodar, a primeira vez que a gente estava aqui. E aí a gente começou a andar nas ruas, né, ali de Ipanema e tal, encontramos a casa aqui. E aí eu falei assim: Isaac, é perigoso, cara, morar aqui. Olha só, a gente não consegue nem ver as luzes da rua, porque são ruas, né, que as árvores fecham. E aí ele pegou e falou assim: é mesmo, né, Will? E como a gente vem de uma mentalidade da capital, aquela mentalidade de desespero, que a qualquer momento a gente pode ser assaltado, então a gente vê uma rua cheia de árvore escura, o que a gente pensa? Sem chance de morar aqui. Mas a questão é que quase todas as ruas daqui da cidade têm árvore. E aí, conversando com o Benjamin, quando eu estava montando aqui o sermão, eu falei assim: filho, qual é a utilidade de uma árvore? Ele falou assim: papai, sem a árvore a gente não pode respirar. Eu falei assim: é verdade, velho, sem a árvore a gente não respira. O que mais? Ele falou assim: papai, sem a árvore a gente não pode fazer sulfite. Eu falei assim: olha, é verdade, cara. E as árvores, elas trazem muitas utilidades, não é verdade? É móveis, uma foi utilizada para fazer a cruz do Cristo, e é papel, e é sombra, e elas servem para as maritacas aparecerem às 5 horas da tarde, não é? E faz aquela ruaça, aquela sujeirada. Eu já sei, quando as maritacas começam a passar, eu falo assim: já é 5 horas, lá no trabalho eu já começo a reorganizar, porque já está indo para a reta final do trabalho. E aí isso é a árvore. E aí voltando aqui para a palavra do Senhor, o que é curioso nisso interessante, porque Deus ele fala assim para Jeremias: o que você vê? Ele fala assim: eu vejo uma árvore de amêndoas, uma amendoeira. Irmãos, a resposta de Jeremias foi assim, pá. Jeremias não ficou pensando. Por que Jeremias responde de imediato? Porque de repente ele tinha intimidade com aquele assunto, ele conhecia bem aquele assunto. Então Jeremias ele já responde. E quando eu conheço bem um assunto, eu falo sem pensar, amém? Se eu sentar para discutir aqui com os meus queridos amigos aqui sobre lanche, vixe, eles vão discorrer o assunto e falar que caloria tal, o hambúrguer tal e não sei o quê, porque eles são autoridades no assunto. E eu já vou ficar boiando. Então quando você tem muito conhecimento de um assunto, você fala, pá. É que nem bater um papo com a Fran ali sobre isso, sobre aquilo, sobre... como é que é, Fran? Sobre um procedimento tal, e ela já começa a falar das enzimas e das moléculas e das não sei o que lá, e falei assim: era só uma perguntinha básica que a Fran já... Por quê? Porque é autoridade no assunto. Então quando Deus pergunta para Jeremias, ele já responde, sabe, irmãos? E aí, se Jeremias não tivesse conhecimento de causa, de repente quando o Senhor perguntasse para ele: o que você vê, Jeremias? Ele poderia falar assim: eu vejo uma árvore seca. E aí começa o mistério dessa noite. Irmãos, a amendoeira no período do inverno é uma das árvores mais feias que tem, porque ela fica seca. Quem não sabe que quando olha para ela, fala assim: é uma árvore qualquer, é uma árvore seca. Só quem entende do assunto fala que ela é uma árvore de amêndoas. Só que quando começa a primavera, no primeiro dia da primavera, ela é uma das primeiras árvores a brotar flor. E é flor, e é flor, e é flor, e ela fica tão linda.
parecida com os nossos IPs aqui da cidade, o IP roxo, o IP amarelo. E aí, olhando a árvore de amêndoa nessa situação, nesse momento, e olhando ela no inverno, quem não entende jamais vai dizer que é uma amendoeira. E aí eu entendo o quê? Que quando nós estamos andando com Deus, a nossa fala é diferente. A gente tem autoridade para falar, a gente tem conhecimento de causa. Quando nós andamos com pessoas de Deus, pessoas que falam de Deus, pessoas que gostam das coisas de Deus, a gente fala como eles. Quando eu ando com as pessoas de Deus, quando eu estou cheio de Deus, ao invés de amaldiçoar, eu profetizo. Amém ou não? Quando estou cheio de Deus, quando estou andando com Deus, quando estou andando com pessoas de Deus, ao invés de acusar, de julgar, eu abençoo. Olha só que tremendo isso. Mas quando da nossa boca só começa a sair maldição, maldição, essa desgraça de filho, opa, está faltando aí alguma coisa. Está faltando aí o quê? Conhecer um pouco mais da causa. E conhecer um pouco mais da causa, eu quero ir com vocês lá para o casamento do senhor Eucana. Abre por gentileza a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Deixa eu só achar aqui. Glória a Deus. Achei. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. Vamos conhecer um pouco desse casamento. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, a sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então o senhor Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás com o coração tão triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas ali o negócio não era nada fácil. O senhor Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Ana tinha uma vida terrível, uma vida de sofrimento muito pesado. E aí a gente começa a entender que primeiro, Ana já não podia dar filhos, era estéril. Na época da Bíblia, a mulher que não podia dar filhos era algo que poderia ser descartado. Ela não presta, não dá filho, ela não presta. Era a cultura da época. E Ana se enquadra nisso daí. E além disso, Ana, que não podia gerar filhos, Ana vivia debaixo de uma humilhação 24 horas. Porque dentro de sua casa tinha quem? Penina, a mulher que podia dar um monte de filho. Então agora imagina comigo, irmão, como que era esse casamento, como que era essa casa. A quantidade de pirraça que uma fazia para a outra. E Ana fazia o quê? Ana ficava triste. Acredito que Ana, que nessa época vivia de depressão até. E Ana ali quietinha, só sofrendo. E a outra gostosona, bonitona, falava assim: eu posso, tá? Você não. Imagina só, na hora da comida, elas fazendo comida, a outra passa e faz assim, ó. Imagina. Mulher já gosta, né? Com outra mulher já tem um negócio, né? Já é do instinto da mulher. Imagina uma tendo motivo para ficar alfinetando a outra. E esse era o casamento de Ana. Como diz Juliana, né? Como diz os nossos parentes, Penina ficava comendo o juízo de Ana. E ficava ali pirraçando.
Uma vez por ano, Eucana, então o senhor Eucana sobe com todo mundo para o templo. E era o dia de estar fazendo o quê? De estar ali entregando sacrifícios. Ele fazia tudo certinho. E em uma dessas situações, Ana nem imagina o momento tremendo e maravilhoso que ela ia passar com Deus. A Bíblia vai me dizer aqui no versículo 9, assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma foi orar ao Senhor e chorou abundantemente. De um lado então a gente encontra o senhor Eli, o sacerdote do templo, velhão ali tranquilo, na sua cadeirinha de balanço. E do lado de lá a gente vê Ana, chorando a Deus. A vida de Ana não era fácil, eu quero frisar isso bem. Ela traz para dentro do templo toda a sua aflição, dobra o seu joelho e começa a orar, e começa a falar com Deus. Mas era uma oração aqui totalmente diferente, era uma oração com a alma. Sabe quando você ora com a alma? Que você às vezes nem consegue orar, é só as lágrimas que caem. Olha que tremendo isso. E ela está ali no cantinho. Irmãos, Ana estava fazendo o quê? Orando. E o sacerdote estava fazendo o quê? Olhando. E aí aquele cara começa a olhar. Começa a olhar e começa a ver, e a oração está demorando, e a boca não sai som, e a boca começa a mexer, e o coração se dilacerando, e o cara está ali só olhando. Irmãos, foi o suficiente para ele chegar numa conclusão: que Ana era uma mulher bêbada. Olha que terrível isso. Que Ana era uma mulher que estava ali embriagada, dentro da casa de Deus. Ele chega nessa conclusão. E o mais incrível, que ele se levanta, vai até Ana e fala assim, aqui no versículo 14: até quando você vai continuar embriagada, Ana? E aí eu imagino que na cabeça daquele homem abençoado, ele já formulou, já condenou, já deu a sentença, já acusou, já julgou, e falou assim: mas como é que pode o senhor Eucana, homem tão íntegro, lá, casado com uma mulher bêbada, casado com uma mulher que enche a cara de vinho, como é que pode? Mas irmãos, o que Ana estava fazendo, eu quero abrir um parênteses bem grande aqui, e eu quero te dizer uma coisa, abre o seu coração aí para ouvir o que eu vou falar. Deus, Ele não vê como o homem vê. Pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir, porque Deus, Ele não vê como o homem vê. Aleluias. Deus enxerga com o coração. Deus, Ele não vê como nós vemos. Deus, Ele enxerga com o coração. E aí quando aquele senhor, ele fala aquilo para ela, ela fala assim: mas eu não estou bêbada, eu estou apenas orando, Senhor. Só Deus sabe, irmãos, como aquela mulher estava naquele lugar. Só Deus sabe como é que você conseguiu chegar aqui nesse lugar. Aleluia. Eu posso te ver, eu posso te notar, eu posso até te elogiar, mas o Senhor, Ele enxerga aí o que está dentro do seu coração. E isso me traz uma alegria tão grande, porque Deus sabe do meu coração, o Senhor sabe do seu coração. E o Senhor sabia exatamente ali o que estava acontecendo com aquela mulher. Ela estava com a alma toda destruída, dilacerada, de repente até, como eu disse, sofrendo de depressão ali. E o Senhor estava no céu só enxergando. Aleluia. Sabe, querido, Ana, ela poderia sim se inclinar diante de um copo de vinho e começar, 1, 2, tá. Ana poderia sim se inclinar para uma garrafa de vinho e beber para tentar se livrar daquela situação. Mas sabe o que acontece? O que poderia acontecer depois que o efeito do álcool saísse da corrente sanguínea? Penina estaria onde? Dentro da casa.
Mas Ana não faz isso, meu irmão. Sabe o que Ana faz? Ela se inclina, Abraão, diante de quem? Diante de Deus, o Senhor dos senhores. Ela inclina sabiamente, porque ela sabia que Deus poderia mudar tudo aquilo. É em Deus que você tem que se inclinar, não é em nenhuma outra coisa, nada. As outras coisas podem te ajudar momentaneamente, mas o Senhor não. O Senhor, Ele pode enxergar o seu coração, e na hora certa, meu amado, mudar tudo, porque esse é o nosso Deus. E aí, meus irmãos, enquanto a Ana estava ali com o coração dilacerado, orando, entregando, e o cara estava lá condenando, sabe o que acontece? Deus estava enxergando. E sabe qual que é o resultado disso, Márcia? Aleluias. Olha só que eu vou te contar que está ainda no livro de Samuel, no capítulo 16. Oh glória. É tremendo isso. Isso aqui é para crente maluco que acredita, que não fica julgando, que não fica entendendo, que não fica querendo entender. Opa, cadê eu aqui, irmão? Olha o resultado da oração dela. Disse Samuel. E aí ele fala. E aí ele ouve. E disse o Senhor. Entendeu aí não, né? Acho que não. Sabe qual foi o resultado dela naquela atitude ali, ó? Ana, que era estéril, que ficava debaixo de uma opressão violenta de Satanás em forma de uma mulher, que ficava sendo acusada, julgada, humilhada. Deus, ele enxerga aquela oração, e o Senhor abre a madre de Ana. Ana então fica grávida, e para a glória de Deus nasce quem? Nasce Samuel. Samuel foi um dos grandes homens da Bíblia. Samuel, quando chegava em determinado lugar, as pessoas ficavam apavoradas. Por quê? Porque Samuel era a presença de Deus na terra. Aleluia. Você consegue entender, meu irmão? Quando você abre o seu coração, quando você se ajoelha diante de Deus, e quando você ora, aleluia, Deus, Ele ouve. Aleluias. Que honra, né, para Ana. Pensa, irmã, eu já consigo enxergar Benjamim, um doutor, viajando pelos países, ajudando isso, aquilo. Ele só tem 6 anos, e eu já fico, Fran, com o coração dilacerado de tanta alegria. Agora imagine Ana. Ana, sabe o que o seu filho fez? Ana, sabe o seu filho? Sabe o seu filho? Sabe o seu filho Samuel? Aleluias. Deixando um pouco de Ana para o lado de lá, agora vamos entender um pouco essa conversa aqui. Porque nesse tempo aqui, o povo de Deus, ele estava sem um comandante. O rei que foi levantado para governar o povo de Deus, pisou na bola. E o povo estava sozinho, varão. E aí, irmão, os olhos de Deus percorrem a terra. Quando os olhos de Deus percorrem a terra, aleluias, prepara a mão aí que você vai aplaudir. Quando os olhos de Deus percorrem a terra, meu irmão, Ele te acha, aleluia. Ele te acha e Ele te encontra. Sabe por quê? Porque você tem um coração bom, mesmo tendencioso para o mal, mas o seu coração é bom. E Deus, Ele percorre a terra. Eu preciso de um rei, eu preciso de alguém. Encontrei o rei aqui, ó. Aleluias. Que tremendo. E aí Deus fala para quem? Deus fala para o seu filho, Samuel, vai lá, porque eu encontrei o rei para o meu povo. Eu preciso que você vá lá. Sabe o que é mais tremendo, Vilma? Que Deus foi na casa, aleluia. Olha como que é o teu Deus, minha irmã. Olha como que é o teu Deus, meu irmão. Olha como que é o teu Deus para você que está me assistindo. Deus vai dentro da sua casa se for preciso. Ele vai lá, Ele não manda recado, Ele não manda ninguém, Ele vai lá, Ele mesmo. Porque é esse Deus que nós amamos. E aí Deus fala o que para Samuel? Olha só. Samuel, capítulo 16. Enche um chifre de azeite e vem. Vão te enviar ao senhor Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E aí diz Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse Deus para Samuel: toma contigo novilho e diz que você foi sacrificar a mim.
E aí, beleza. E aí começa então a história. Samuel então tem um destino. Qual que é o destino? A casa de Jessé. Qual é o objetivo dessa viagem? Escolher o novo rei. Porque o rei antigo não funcionou. Tenho que ir para Belém. Preciso ir na casa daquele homem. Endereço certo. O objetivo, escolher um novo rei. E aí a Bíblia vai me dizer o que, irmãos? Que Samuel então chega em Belém. Quando ele chega em Belém, o povo fica apavorado. Os religiosos de lá ficam: meu Deus, o que esse homem veio fazer aqui? É de paz ou não? O que você veio fazer? Ele: calma, calma. Eu estou em paz. Se santifiquem e venham comigo para a casa de Jessé, porque lá eu tenho um mistério de Deus para fazer. Olha só que tremendo. Não era qualquer casa que recebia Samuel. Não era qualquer um que recebia a presença de Samuel. Tanto que quando ele colocava o pé, as pessoas ficavam apavoradas. Deus vai falar. Mas Deus escolhe a casa de um homem. Jessé tinha 8 filhos, 8 varões. E aí quando ele chega lá, Jessé reúne todo mundo para receber Samuel. Só que ficou um para trás. Ficou um. Deixa lá. Mas como pode? Se eu vou receber o presidente da república na minha casa, eu vou ter que estar impecável, até de paletó. É o presidente da república, não é verdade? De gravata. Juliana tem que estar de vestido longo. Benjamin tem que estar lindo, impecável, de suspensório. E Onofre também com a sua roupinha. Todo mundo vai esperar o presidente. Não posso deixar o Onofre de fora e eu não posso deixar Benjamin de fora, sim ou não? Mas aqui na casa de Jessé foi diferente. Um ficou para trás, o 8º ficou para trás. Às vezes acontece isso com a gente, sim ou não? O povo tem essa mania de deixar a gente para trás, né? É quando você olha: cadê todo mundo? Todo mundo está lá. E eu estou aqui. Não fui convidado. Não fui escolhido. Não fui chamado. Isso é terrível na adolescência, né? Na adolescência a gente se reúne e deixa lá, faz questão, né? Deixa lá, e o cara cresce, vira adulto, cheio de problema, bate na mulher, bate todo mundo, mata a galera, porque o cara criou um trauma da adolescência. Mas a gente tem essa maldita mania de reúne o meu grupo e deixa um para fora. Mas a questão é que o 8º ficou para fora. Samuel então está dentro da casa de Jessé, todo mundo está lá, os 7 meninos, os anciãos religiosos da cidade. A Bíblia não diz, mas eu acredito que a mulher também estava lá. Então começa, né, ali o converseiro. E aí, irmãos, eu imagino assim, grande era a expectativa de Samuel. Quem será desses caras aí que vai ser o rei? Né? Porque Samuel partiu de um lugar objetivo, escolheu o rei. Então ele chega lá, ele olha assim, ó, quem desses caras será? E aí imediatamente Jessé apresenta quem? O primeiro. Olha só que tremendo isso aqui. Glória a Deus. Versículo 7. Porém, sucedeu-se que entrando eles, viu Eliabe, o primeiro filho, e disse consigo: Samuel pensa, certamente é esse. E Deus fala para Samuel imediatamente quando ele pensa. Olha que tremendo essa ligação entre Samuel e Deus. Ele fala assim, ó: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu também o rejeitei. Porque eu, o Senhor, eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, porém eu vejo o coração. Então chamou Jessé, o pai, Abinadab, o segundo filho, e fez passar diante de Samuel e disse: nem a este escolhi. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: tão pouco escolheu o Senhor. Assim Jessé fez passar todos os filhos, os 7 filhos, diante do profeta Samuel. E Deus falou: que irmã, não é nenhum desses, porque eu não vejo o externo, eu vejo o interno. Aleluia. Deus, ele não vê como o homem, amém? O Senhor enxerga o meu e o Senhor enxerga o seu coração. Mas aí, irmãos, eu imagino assim, o bug que estava dando na cabeça de Samuel. Peraí, Deus fala comigo lá atrás que eu tinha que atravessar a cidade, chegar em Belém, na verdade, entrar na casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel.
tem 7 varões, 7 homens, 7 meninos. Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, 7. E Deus reprova todos. Ué, será que eu estou na carne? Será que eu entrei na casa certa? Mas o que está acontecendo? Será que Deus se enganou? Nada disso. E aí Samuel, ele olha para o pai e fala assim: tem mais filho? Acabou os filhos? E aí Jessé responde, irmãos: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Como assim está faltando mais moço? Quem está dentro da minha casa é um homem de Deus, é uma celebridade, é uma pessoa importante. Como assim eu vou deixar o mais moço fora desse momento? Tudo bem que é uma tradição da época, onde o caçula tinha que cuidar dos animais, mas não pode pelo menos 2 horinhas deixar os animais lá cercadinho e trazer o menino? Tudo bem que a tradição diz que o primogênito tem que ser o primeiro, e o primogênito tem que receber tudo isso. Tudo bem, mas não tinha como trazer o caçula. Quando a bênção é sua, escute aí com o seu coração. Quando a bênção é sua, além de Deus entrar dentro da sua casa, sabe o que o Senhor fala? Sabe o que o Senhor faz? Não sou eu, é a Bíblia que diz. Olha só, que quando Samuel ouve a barbaridade que o pai disse, olha o que ele fala para aquele pai abençoado: manda chamar agora, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Oh, glória a Deus! Era ele, irmãos. Era ele, a bênção estava direcionada a ele. Não eram os 7 meninos. Deus não vê como o homem vê. O Senhor, ele enxerga o nosso coração. Sabe que eu quero concluir aqui? Eu quero dizer para você que o homem, ele pode sim te deixar de fora. Você está entendendo a conversa? Que o homem sim, ele pode se ajuntar com alguns e te cancelar, porque o cancelamento é a palavra da moda. Então, se você faz parte de um cancelamento, ou você que está me assistindo faz parte do cancelamento, pula fora. Isso é desumano. A conversa do cancelamento é: eu me ajunto com o meu grupinho aqui e começo a bombardear uma pessoa na rede social. Essa é a moda do cancelamento. E aí o cara que foi cancelado, deixa ele lá cuidando dos bichos, vamos ficar só nós aqui. E aí eu penso: por que o irmão não falou assim: pai, traz ele? Será que falou? Não sei. Mas por que o irmão não falou assim: ô brother, ô mano, ô irmão, vamos lá, quem está lá em casa é Samuel. Nada disso aconteceu, irmão. O cara ficou lá cuidando dos animais e a galera estava aqui na expectativa: quem vai ser? Quem vai ser? Não foi. Porque Deus não vê como eu vejo. O Senhor não vê com os olhos julgadores que você vê. O Senhor enxerga o nosso coração. Deus, ele enxerga o seu coração. Olha que tremendo isso. Olha que maravilhoso isso. E aí ele vem. É tremendo isso. Eu imagino o poder de Deus. O Wesley, pastor, que foi naquela hora, varão, que quando ele chega, Deus fala assim: é ele chega, irmãos. Ele chega, eu tenho certeza que o coração de Samuel começou a trepidar, e ele já começou a dar os mistérios, já começou a chacoalhar, já começou a rodar. Você que sabe o que eu estou falando. E aí ele chega, e aí Deus pega o quê? Faz com que Samuel pegue o chifre cheio de óleo ungido e joga em cima dele. Aleluia. Diante de todos os 7 irmãos, ali está escolhido o novo rei de Israel. Aleluias. Jessé, anota aí no seu coração. Meninos que estão anotando, pode anotar. Jessé olhava para o caçula lá no fundo e via ele, sabe como? Como um homem que cuidava de animais, o caçula. Mas Deus enxergava lá longe e via como o homem
que ia cuidar do povo dele. Deus enxergava ele lá longe e via como Davi, o grande homem que seria o rei do seu povo. Então, o que eu quero te dizer com isso, minha igreja amada? Deus, ele te vê, Deus, ele te enxerga o seu coração e diz que você será o rei, você será a rainha da situação, porque ele não vê como eu. Você pode aplaudir Deus por isso? Porque ele não vê como eu. O Senhor, ele enxerga. Aleluia. E mal Davi sabia que ele, o caçula, que sempre era escolhido para colher as fezes dos animais, de ficar lá lavando os animais, cuidando dos animais, de um dia para a noite, irmã, ele seria transportado para um castelo. Ai, que tremendo isso. E ele nem era príncipe. O que mais me deixa intrigado com essa história, que ele nem era príncipe. Ele não sabia nada dos costumes da realeza. Mas foi assim, ó. Ele é o rei. Coloca a coroa nele, troca as roupas nele, e a partir de hoje, Davi, você começa a morar em tudo isso daqui, ó, e Deus começa a falar com ele: filho, a partir de hoje você faz isso, a partir de hoje você faz isso, a partir de hoje você faz isso, porque Deus não vê o seu coração como o homem vê, o Senhor enxerga ele. E aí quando o Deus fala assim para Jeremias: o que você vê, Jeremias? O que ele fala? Eu vejo uma amendoeira. Quando Deus, irmãos, presta atenção, quando Deus, ele enxerga o seu coração, ele faz que o fundo da casa de um homem, que serve só para juntar as coisas, seja transformada, sabe no quê? Numa área de lazer para as crianças brincarem quando o sol está quente. Quando Deus enxerga o coração, ele faz que uma unidade que fique lá em Birigui, fique lá, e uma outra unidade é colocada no prédio mais interessante financeiramente falando aqui na cidade, para que mais linhas telefônicas sejam vendidas. Quando o Senhor enxerga com o coração, meu irmão, Deus, ele olha uma loja de pneu, ele enxergou o coração e de repente aquela loja vira 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim vai. Deus, ele não olha, Deus, ele não vê como homem. O Senhor, ele enxerga o coração. E quando Deus enxerga o coração, ele vê uma família lá longe, irmã. Ajunta tudo, bota dentro de um caminhão, 7 horas de trânsito, 7 horas na estrada Rondon, e chega em Araçatuba e começa a viver tudo de novo. Quando Deus enxerga com o coração, sabe o que ele faz? Ele faz com que as pedras que estavam dentro do rim, ajunta tudo, ajunta os melhores médicos, pega os melhores enfermeiros, é agora, eu quero agora, transfere lá, traz a ambulância, vai agora, rapidinho faz, e aquelas pedras que estavam no rio, onde foram parar na rua. Aleluias. Quando Deus, ele enxerga o coração, irmãos, irmãos, ele faz com que uma moça, atendente de uma lojinha de moto, que tem a vida como Penina, vida como Ana, 24 horas sendo humilhada, transformada na dona da loja de moto. Você está entendendo a conversa? Você está entendendo o poder do seu Deus? E você está entendendo o poder da sua oração quando você se dobra diante de Deus com o seu coração? Porque Deus não vê como o homem. Deus, ele enxerga o coração. E quando Deus enxerga o coração, ele vê um barracão lá em Birigui, e esse barracão fica para lá, vazio. Agora é transferido, sabe para onde? Para o centro de Araçatuba, para fazer muito mais móveis planejados. E quando Deus enxerga o coração, Deus, ele abre o baú, ele tira lá do fundo um projeto, traz a realidade e faz com que a loja seja no centro da cidade, com paredão preto, aonde será o quê? Atendido todas as mulheres e homens para cuidar da questão de estética, porque Deus, ele vê com o coração. E eu tenho uma palavra para a família Soller. Levanta a mão, só a mão, todos vocês aí, todos vocês da família Soller. Deus manda falar aqui, viu, irmã? Vai entrar muito homem, muita mulher, clientes lá. E as pessoas que vão entrar lá, não só para estética,
nada disso. Elas vão entrar para cuidar dessa parte e elas sairão cheias da presença de Deus. Recebe aí, fecha assim. Você crê nisso? Deus, Ele não vê como eu vejo. O Senhor, Ele enxerga o nosso coração. E aí Deus pergunta: o que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu não vejo uma terra seca. Eu quero que a banda suba aqui em nome de Jesus bem rapidinho. Aleluias. Enquanto a banda sobe, aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu quero concluir essa pregação. Eu olhei para a Ju e eu falei assim: amor, que lindo que Deus falou para mim. Tudo isso aqui. Que lindo. Eu falei assim, que eu consiga explicar para as pessoas, que as pessoas entendam o que eu entendi. Porque é tremendo, irmãos. Nós temos esse maldito costume de enxergar e já ser o dono da razão e de julgar, de condenar, de dar sentença. A gente tem esse maldito costume. Mas aí dentro da palavra de Deus, Ele me mostra que não. A gente pode até sim ter esse maldito costume, mas o Senhor, Ele vem, aleluias, com os seus olhos, e Ele enxerga o nosso coração. Talvez, meu irmão, você se olha no espelho e você se enxerga como uma árvore seca, sem nenhum fruto, sem nenhuma folha. Talvez é isso que você vê. Talvez você nunca falou nada para ninguém, mas é essa imagem que você tem quando você se olha no espelho, quando você se vê o seu reflexo. Sabe, às vezes você talvez não consegue enxergar o seu futuro de sucesso. Talvez você não consegue nem chegar daqui, vai ser daqui um mês, daqui 2 meses. Talvez hoje você chegou até aqui à igreja como uma árvore seca. Uma árvore que tem a raiz, mas a raiz já não consegue descer mais. Existe o tronco, mas o tronco está cheio de cupim e os bichos estão comendo. Talvez, meu irmão, a situação da vida te fez ser assim, amarga, lá dentro, ninguém sabe, só você e o Senhor. Às vezes a situação da vida, os problemas dos outros, os problemas da sua família, dos seus irmãos, não sei, fez com que você não tivesse mais nenhuma folha. Você só sorri por fora, mas por dentro é como Ana, que vivia debaixo de uma opressão, debaixo de humilhação. Aleluia. Talvez é essa a sua casa. Talvez o seu pai te deixou, seu pai físico te deixou lá para trás um dia. Ele não vai valer nada mesmo. Ele não presta para nada. Isso aí nem sei por que veio, nem sei por que nasceu. Foi um erro, foi sem querer. E aí você carrega isso até hoje e já passou para os teus filhos. Irmão, eu, em nome de Jesus, pela Bíblia, eu tenho uma palavra para você. Está no livro de Jó, no capítulo 14. Fala assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo que cortada, ainda, aleluia, se renovará. Ainda que a árvore esteja cortada, os seus frutos não vão acabar. Se ela envelhecer na terra, a raiz, e no chão o seu tronco morrer, ao cheiro das águas, aleluias, ela brotará, aleluias. Essa é a palavra de esperança para você. Essa é a palavra de esperança para você que está me ouvindo. Há esperança, há esperança. Ao cheiro das águas, aleluia, tudo pode ser mudado, meu irmão. Deus está te vendo agora aí, ó. Quer dizer, Deus está enxergando agora aí o seu coração. Fica de pé em nome de Jesus.